Olá, juventude conservadora brasileira. Eu vou até acrescentar, hein? Juventude descolada brasileira, juventude que busca liberdade, que defende os valores de liberdade, de paz, de amor, religião, família, propriedade privada, enfim, a livre iniciativa. De qualquer modo, hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial para mim principalmente, mas também especial por tudo que ela vem realizando na área ambiental e na área política. Vamos conversar com Cristiano Rodrigues. Boa tarde, Cristiano, o famoso Crico. Boa tarde, Júnior. Fico muito feliz, em estar aqui com você. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Nós precisamos de mais pessoas conservadoras, com a sua bagagem, com a sua qualificação, com a sua responsabilidade, com a sua presença espiritual, para que a gente possa levar para essa juventude aí valores, princípios, levar a cristandade. Exatamente, fundamental. Que o jovem hoje, muitas das vezes, perdeu o seu sonho, perdeu aquela vontade de realizar, de buscar, se acomodou. Perdeu a paixão. Perdeu a paixão. E esse sonho ele é importante você ter. Ele te leva a motivar, a buscar, a evoluir. Para o espírito, a gente sabe que não tem um ponto de conforto. Queira por bem ou por mal, você vai ter que evoluir. Exatamente. A vida, as situações do corriqueiras vão se levar você sempre a estar buscando algo, a evoluir. Exatamente. É um impulso natural, de viver, Só de você viver, a evolução é o único caminho, Por mais que você às vezes brigue contra, e eu falo esse brigar contra, é através de práticas que não trazem benefícios para o seu próximo, para o coletivo ou para você mesmo. Num determinado momento, você é um plantio que, em determinado momento, você vai colher, Então, a gente volta aí à questão do cristianismo, o que você planta, você colhe, e se você semear sementes de amor, de fraternidade, você vai colher amor, vai colher fraternidade. E o contrário também é verdadeiro, Crico? Ô, Crico, e você tem uma história muito interessante que eu admiro, e isso foi um dos motivos a te convidar, além da nossa amizade que foi propiciada através do movimento político e antes até do ambientalista, do movimento ambientalista, de qual você é um ativista e praticante, não é só um ativista de palavras, viu, pessoal? Igual tem algumas ONGs aí que a Greta, como é que ela chama? Sumiram, cadê a Greta? Cadê o Leonardo DiCaprio? Brasil pegando fogo e esse povo sumiu, tá mudo agora. O Crico não, o Crico põe a mão na massa e ele vai explicar como. Mas na política você tem uma passagem muito interessante. Você foi candidato a prefeito em Franca, muito jovem, e conseguiu uma ótima colocação. E isso, eu quero trazer essa conversa aqui, porque eu entendo que ela serve como inspiração para outros jovens. Conta um pouco disso, Crico. Quando foi? Em que partido que você estava? Como que se deu o seu início na vida política? Júnior, eu comecei muito cedo, E talvez até de forma muito prematura, Tanto que agora eu estou fazendo um trabalho mais nos bastidores, porque eu fui obrigado a resgatar algumas coisas da minha vida que acabaram ficando de lado por ter iniciado uma vida pública muito cedo, Eu comecei como assessor parlamentar na Câmara Municipal aos 16 anos de idade. Eu fui assessor do Vanderlei Tristão do Tico, que além de vereador foi secretário de habitação. Por várias vezes. E o Tico teve, inclusive, mais recentemente, na prefeitura, junto com o prefeito Gilson, na gestão do Gilson. Ele foi secretário algumas vezes, com alguns prefeitos. Não sei te precisar quais. Mas eu comecei com 16 anos, sendo assessor parlamentar na Câmara Municipal. Fui presidente de honra da UESF, União dos Estudantes Secundaristas de Franca.
Depois disso, na participação do serviço obrigatório militar, não sei se você chegou a fazer tiro também. Eu fiz tiro de guerra. Você fez tiro também. Então, eu presidi o Grêmio Antônio Baldizão Seixas, na época, com um amigo, que depois nunca mais vi ele, que foi Santiago. Tem meu nome lá na plaquinha lá do Grêmio Antônio Baldizão Seixas. Tinha 18 anos. Com 19 anos, eu fundei o Partido Social Democrata Cristão, que era o antigo DC, que depois voltou, depois de PSDC, virar DC de novo, né? Que é do Emael, né? O pessoal lembra aquela música, Emael, um democrata cristão. Essa música ficou na cabeça do pessoal, né? Aí eu fui presidente do partido, fui membro da Nacional, um dos presidentes de partidos mais jovens que a gente, assim, que eu pesquisei na nossa região. E quando você, né, foi assessor do Tico, do Vanderlei Tristão na Câmara, aos 16 anos, em que ano que era? Cara, no meu currículo Lattes está lá. Eu não vou conseguir te precisar direitinho. Você nasceu quando? 76. Então, em 82. Provavelmente. Mais ou menos isso. Tá. E aí fui lá, né, assessor parlamentar, presidente da UESP, depois presidi o Grêmio Antônio Baldizão Seixas, presidente do Partido Social Democrata Cristão, fui candidato a vereador, tive 743 votos naquela época, né, 30 anos atrás. Fui o mais votado do partido e um dos mais votados daquele pleito, mas o partido não fez coeficiente. Essa falha no nosso sistema eleitoral. O candidato nunca entra sozinho, salvo aqueles que têm uma votação muito grande, absurda, né? Que aí ele puxa até outro. Mas os votos são somados para conquistar uma cadeira. Para cada cadeira, o partido fazendo um coeficiente. Então, soma o voto de todo mundo, aquele que teve mais voto leva o voto dos demais. Desde que o partido atinja o coeficiente daquela eleição para um vereador. Naquele caso, nós não fizemos, né? E foi a primeira eleição que o Gilson foi candidato naquele período. Tá. Né? Meu pai até ajudou muito, foi contador na época, tudo, da campanha no geral. Meu pai era vivo ainda. E a política era diferente, você amarrava placa. Eu lembro que minha mão aqui, assim, nos dedos, ficava sangrando as laterais de ficar amarrando placa nos postes. Quando proibiram de colocar a placa nos postes, eu dei graças a Deus, porque é uma coisa que você não precisava fazer mais. E meu pai já estava com diabetes, doente embaixo, ele ficava segurando a escada, e eu amarrando as plaquinhas. E era um trabalho assim absurdo, porque eu sempre fiz o meu trabalho com muito esforço, mas a gente nunca teve um apoio financeiro grande, como a gente vê, né, dos outros. Não tinha o fundo eleitoral. Só que o fundo eleitoral hoje, ele, por mais que a ideia era quebrar a questão, né, dos monopólios, dos apoios financeiros privados de construtoras e tal, para romper esse elo e dar mais equidade, chance para todos, eu não vejo que foi eficaz. Porque hoje os caciques eleitorais dos partidos, que mandam nos partidos, escolhem em detrimento de outros. Exato. E aí você sai candidato para disputar uma eleição onde o fundo eleitoral vai destinar uma verba de 2.000 para o tiozinho, que não vai pagar nem o cartãozinho de visita dele, e 400 mil, 1 milhão para aquele outro, e dinheiro público. Quer dizer, você está escolhendo os candidatos. Exatamente. Dinheiro a gente sabe que faz a diferença, infelizmente. Não tem jeito, não vamos ser hipócritas. Não, ele paga a propaganda é a alma do negócio para ficar num jargão antigo aqui. É possível ganhar com menos dinheiro? O Alckmin, em Franca, foi uma prova desse trabalho. Um menino bom, de coração grande, imenso, que acertou a parte do tema dele, né, porque o bombeiro. O Alckmin, bombeiro de Libras. Que montou a escola do bombeiro mirim. Estadual, o Marçal. Que tinha uma bagagem, já tinha uma estrutura, né? E ainda mais emblemático, a Cristina Gremel, em Curitiba. Sim. Que com o Partido Nanico, Partido da Mulher, né? E, olha, tá, não é nenhum preconceito, né, contra a mulher, não. É que o partido é nanico mesmo. Tomara que cresça. É o PMB. Tem crescido muito. Esse ano cresceu 500%. A gente torce, viu, mulheres? A gente torce para que ele cresça. Sim. E a Cristina Gremel
sem dinheiro nenhum, partido uma jornalista nanico, fantástica, inteligente pra caramba. Está lá no segundo turno e com chance de levar. É possível furar. Né? Inclusive o próprio Bolsonaro, no primeiro Isso, mandato também, dele, o Bolsonaro furou. 2018. Agora, a gente não pode contar só com as exceções. Isso são exceções. São zebras que aconteceram para o lado positivo na eleição. E que não tiram a injustiça que se comete com a verba pública que deveria ser dividida de forma equânime. Equitativa, né? Por quê? Porque você vai pegar um dinheiro público e vai destinar para uma pessoa em detrimento de outra, você está privilegiando ela. Exatamente isso eu gostaria aqui de mencionar para o jovem, porque o jovem é o dono do futuro. Então, todas essas questões políticas que a gente traz aqui, que nós trazemos aqui, elas não ficam restritas ao pensamento político nosso para nós, como um debate infrutífero e raso. Não, é para que você, jovem, que é o dono do futuro, repetindo, ouça o que nós estamos dizendo, absorva e comece a pensar como que você pode ser o protagonista da história para mudar essas injustiças. E que local que você fica... Aí, né, assim, só para não perder a cronologia, né? Aí eu fui depois candidato a prefeito. Isso, né? Essa data Fui candidato a prefeito. Você estava junto com nós no Partido Verde. Não era só o Partido Verde, nós estávamos em 4 partidos. São partidos que acho que nem existem mais, acho PRB, tinha o PSC, que existe, né, até hoje, Partido Social Cristão. Nós estávamos em 4 partidos, tinha um horário pequeno de TV, e foi uma campanha feita na raça, mas nós fizemos a campanha. Exatamente, né? Foi bonito, foi romântico. Teve um esforço muito grande. O Partido Verde naquela época ainda era esse partido limpo, né, ilibado Na verdade, o PV na época era uma terceira via. Exatamente. Não tinha essa questão de gênero, de ser contra várias coisas que hoje não tem lógica, não tem cabimento, né? Então, assim, o PV era uma terceira via. A gente acreditava que entre o jogo de PSDB e PT, que eram as duas opções que tinham, que hoje PV podia ser uma teatro das tesouras. Mas não, o PV virou um PSDB junto com o PT, infelizmente. Exatamente. Né? Foi uma decepção. Eu fui candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal. E naquela época você ficou em terceiro lugar? Para prefeito. Ficamos em terceiro lugar na eleição. Olha que bacana. Enfrentando o Sidney, que tinha o apoio da Graziella, do Biali, de 2 deputados, do governador, e o Gilson Pelizaro, do Lula, do presidente. Então, nós saímos candidato contra tudo e todos. Exatamente. E mesmo assim ainda fizemos uma campanha bacana. Né? Limpa, não faltou material pessoal. Eu lembro que a gente foi até um dos primeiros a fazer material colorido, o pessoal usava a criatividade, fazia os mutirões, né, para ir no bairro. E teve uma passagem que eu me emocionei muito, porque eu não tinha material, estava esperando chegar mais material da gráfica. E aí nós fomos andar, não sei se você estava nesse dia, e cheguei lá e encontrei uma moça que estava tirando xerox do nosso material para distribuir no bairro, com a máquina de xerox dela, por conta dela, que tinha estudado comigo lá no COC, né, lá atrás. Então você vê, as pessoas queriam comprar a ideia e participaram. Sabiam do seu valor, das suas intenções, das suas boas intenções. TV é muito caro, né? A gente conseguiu fazer a campanha bacana, a coisa aconteceu. Depois disso, eu não tive oportunidades de ter um mandato eletivo, mas eu tive experiência como servidor, fui servidor federal no Congresso, participei da frente parlamentar em defesa do calçado, quando teve aquela sobretaxa do calçado chinês, que ajudou muito o nosso município. Eu estava presente lá, consegui verba para a Santa Casa, na época os aparelhos de hemodiálise, foi uma verba destinada ao deputado que eu estava na época, que era o Toffano, não sei se você lembra dele, lembro. de Jaú. Ele era do Partido Verde, né? Era uma liderança no Partido Verde. Tinha um ministério, aí consegui um cinema para Santo Antônio da Alegria, que faz parte da nossa bacia hidrográfica. Consegui um recurso para Restinga, que era para ciclovia. Nós somos muito ligados a essa questão, né, do esporte, de ciclismo. Infelizmente, a verba foi usada para outra finalidade, mas serviu
acho que foi para a galeria de esgoto, acabou ajudando. Atendeu a uma demanda da população. Aí, posteriormente a isso, eu fui servidor estadual. Representei o Giribone, que também naquela época estava no deputado do PV, né? E o governador era do PSDB. E eu fiquei no DAI aqui, fiz um trabalho junto aos prefeitos da região para conseguir os recursos para fazer o plano de resíduo sólido dos municípios. Consegui 5 milhões naquela época. Aí já entra o seu perfil ambientalista, né? Isso, ambientalista, de empreendedor. E eu precisava fazer o plano de resíduos sólidos e não tinha dinheiro. Que a FEIDRO é muito bacana. Quem não conhece ainda a estrutura do comitê, o comitê ele é composto sempre por um prefeito, o vice-presidente é alguém da sociedade civil, que pode ser uma ONG, um sindicato, né, de usuários. E o secretário é alguém do Estado, no caso de Franca, ou da CETESB, ou do DAE, ou da SABESP. Geralmente é o DAE, Departamento de Águas e Energia Elétrica. E eu consegui muitos recursos na época. E essa verba não estava no estatuto, ela veio a mais. Num trabalho onde que eu fiz a articulação, eu visitei todos os prefeitos da região, peguei a assinatura dos prefeitos, das lideranças e mobilizei através do secretário que eu representava, junto ao governador na época, os recursos. Eu saí do DAI e depois que eu já não estava mais lá, o recurso veio. Quer dizer, o trabalho rendeu frutos. O veículo que precisava novo lá na época para secretário, nós conseguimos aquele veículo. Foi, acho que uma Paraty para renovar a frota. Eu tinha organizado um trabalho com as ONG de forma participativa, chamando mais ONGs e associações para fazer parte, né? Posteriormente a ser servidor estadual, aí eu fui ter uma experiência no município, onde nós nos reencontramos. Exatamente. Né? Eu fiquei 6 meses como voluntário na época do Covid e foi uma passagem muito marcante na minha vida, que aí eu tenho certeza e convicção e agradeço a Deus pela oportunidade de ter conseguido fazer algo efetivo, no qual você também tem uma participação, o Alex também nisso. Também. Só para situar a nossa audiência, eu fui coordenador de comunicação na gestão do Gilson de Souza 2021. Isso, foi sem ser essa gestão agora anterior, né? 2017, o final 2018, da gestão anterior. Isso, 2017, 2018 e depois 2020. 2020. Foi quando você estava, o Alex Júnior estava, e a gente trabalhou junto lá tentando, no meio da pandemia, né? Tentando organizar a comunicação, batalhando para que as empresas não fechassem, tentando organizar... Pessoal assim, massacrou muito o Gilson, mas tem muita coisa boa. Tem demais. Que ficou assim, sem ele falar, sem ele colocar. E eu, como ali um dos gestores, né, da comunicação, eu insistia para ele, mas insistia, Gilson, você precisa... Isso aí ele teve uma falha muito grande de não mostrar determinadas coisas que ficaram pagas, compradas na mão do Alexandre. Exatamente. E todo mundo acha que foi o Alexandre e não foi. E o direito de resposta para responder... O hospital... que ele colocou para funcionar. Exatamente. Chegava a verba para Santa Casa. Você lembra? Chegava gente lá e falava, meu filho não tem respirador. Exatamente. Prefeito, o senhor vai deixar ele morrer? Que é o hospital do IMA. O IMA salvou mais de 300 vidas. E por que o IMA fica fechado ainda? Politicagem. Com a vida das pessoas. Exatamente. É muito complicado. E naquele período eu tinha uma matéria que eu já tinha até usado ela aqui em Franca, de forma prática, que chamava gerenciamento de crises. Não sei se você teve essa matéria em comunicação. Não me lembro. Porque nós temos formação nessa mesma estruturação. Né? Eu fiz comunicação social com habilitação em relações públicas. E eu com habilitação em jornalismo. Em jornalismo. Como eu fui um pouco rebelde, Júnior, na minha vida, assim, de participação dos movimentos... Mas a rebeldia, jovem, é o motor da mudança, viu? E assim, de não aceitar, né, determinadas injustiças, eu tinha trancado a faculdade para participar um período aqui em Franca e tal. Depois, na hora que eu voltei,
eles meio que de castigo me obrigaram a cumprir todas as grades para ver se eu desistia, eu acho, da faculdade. Né, na Fundação Armando Alves Penteado. Mas passou, tenho um carinho muito grande por todos os professores, pelos dirigentes lá. Devo muito à minha formação. E quando a gente tem fé em Deus e você está fazendo as coisas com boa intenção, os desafios, aquilo que vem para nos atrapalhar, eles te moldam. Viu? Você que está em casa, que fala, pô, mas não dá certo comigo, de novo isso, e está mais dificuldade. Quanto maior a dificuldade, quanto mais você for provado, mais você vai crescer. Exatamente. E mais você vai se destacar. Né? O homem europeu, ele tem as suas diferenças do índio pelas dificuldades que ele passou, do frio, da fome, das guerras. É onde o europeu que acaba tendo um nível cultural, intelectual diferente, infelizmente, dos trópicos, né, da África, do Brasil, porque as dificuldades fizeram ele crescer. Agora, outros tipos de dificuldades que estão nos fazendo crescer além deles. Exatamente. Também acredito em outros desafios. Né? Mas, Júnior, eu tinha uma matéria que chama Gerenciamento de Crises. Quando teve o atentado do World Trade Center, eu participei das movimentações que pararam o metrô da Praça da Sé de São Paulo, e eu acompanhei tudo e fui anotando e vivenciei muito aquilo lá. E eu estava naquela situação que, como eu tinha que estudar muito e eu cumpri as matérias de jornalismo, de cinema, de rádio, de TV, a minha grade de formação, ela é triplicada no número de horas por conta disso aí. Mas eu aprendi muito. E essa matéria, eu trouxe ela naquele período para cá, para Franca. E falei com o Gilson. O Gilson pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele é um cara que escuta. Exatamente. E ele dá oportunidade. Ele só não escutou a comunicação. OAlex Júnior, você também que falou muito para ele. A gente tentou, mas assim... Eu e outros que tiveram lá. Mas graças a Deus, nessa situação, ele escutou e nós sugerimos, você deve recordar, a criação do Comitê Regional de Enfrentamento ao Covid. Lembro, com e certeza. Isso fez toda a diferença. Eu acompanhei, filmei. Toda a diferença. A reunião toda a dos diferença. Prefeitos, nós salvamos mais de 2.000 vidas. Tanto que depois que o Alexandre veio, já com vacina, com conhecimento do Covid, de tudo que aconteceu, as mortes pararam, ultrapassaram. Né? Chegou a 2.000 mortes. Teve um ápice. O Hospital do IMA fechado, cidade fechada. Já o Vergara tinha comprado ivermectina. O Alexandre, na primeira toada que ele teve dos esquerdistas que proibiram comprar ivermectina, ele já não quis nem brigar e não comprou. Exatamente. E o Gilson tinha comprado. O Gilson brigou. O Vergara, que nem é tanto de direita, você lembra sempre que nós teve um tínhamos histórico mais assim de esquerda, comprou ivermectina. Exatamente. E o Flávio Cantizeri, depois me corrija aí para você pesquisar, de Joinville, foi o médico que ganhou como um dos melhores cientistas do mundo, prêmio assim, top lá em cima, com a ivermectina. Passado toda essa polêmica. E agora a gente não vê aqueles jornalistas, aquelas lideranças reconhecendo que a ivermectina teria ajudado mais gente. Exatamente. Tá comprovado que ainda a imprensa vendida ainda esconde isso. E não vai assumir nunca que aquele Anthony Fauci, lá dos Estados Unidos, um nome mais ou menos assim, que liderou toda essa campanha do Fique em Casa, contra o vírus, e que era sócio do laboratório em Wuhan, na China, né? Os e-mails, né? Dos e-mails que vazaram. Quer dizer, isso foi uma farsa contra a sociedade, né? Inclusive, está impune. Inclusive, com parte da comunidade científica comprando essa ideia de que a vacina tinha que ser tomada, você tinha que ter o cartão de vacina, tinha que ser imposta. Obrigaram as pessoas. O cara ia perder o emprego. Exatamente. Né? Quer dizer, isso, algum dia na história, isso vai ter que ser revisto, julgado. Sim. Assim como e indenizado as pessoas que foram atropeladas. E realmente, nisso. na nossa gestão lá juntos, né, que estávamos Sim. com o Gilson, nós fomos incisivos, né, em que a prefeitura fornecesse a ivermectina, Sim. mas que a gente até segurou a publicidade para não causar ainda um maior transtorno dos reacionários, né, dos que eram contra. Mas quem quiser pesquisar, tá lá. Tá lá. Tem a transparência lá no site, né? Exatamente. Que ali fica tudo registrado. Inclusive, gente, comecem a ver. Pega os períodos que eu estou falando, vai no registro de nascimento civil
e de mortos e começa a fazer um gráfico. O que Faz você um disse, gráfico então, de estudo, que né? no período do Gilson nós tivemos muito menos mortes Claro. do que no período do atual prefeito Alexandre. Sim, foi. Está lá nos livros, está no registro isso. Isso prova também o que a vacina não funcionou, né? E que a ivermectina teria funcionado. E assim, né? Eu não gosto nem de falar vacina, eu falo experiências terapêuticas em fases de teste. Porque a vacina é uma coisa sagrada. Eu apoio vacina, Exatamente. mas vacina tradicional, depois de muito estudo, que ela leva lá de 5 a 10 anos e que ela tem uma determinada eficácia. Agora, a proteína spike é uma incógnita. Por que a AstraZeneca não está sendo mais produzida? Por que a Moderna também não está sendo mais produzida? As pessoas tomaram vacina sem ler. Elas não leram na bula da Pfizer que falava lá que você assume o compromisso de não fazer filhos, de não fazer sexo com objetivo de filhos. O que esse pessoal queria? Eles colocaram a vacina a toque de caixa, obrigaram os países a utilizarem aquela vacina de uma forma que sem assumir responsabilidade. Isso. E que foi uma bandeira do Bolsonaro criticada por todo esse pessoal envolvido. Sendo que ele não deixou de fazer as vacinas, ele colocou as vacinas, só que tudo tinha um tempo. Exatamente. Tinha um tempo a ser... E assim, eu deixo claro que eu não sou bolsonarista na acepção pejorativa da palavra, tá? Mas eu reconheço os acertos desse presidente, que para mim foi um dos melhores presidentes que nós tivemos nos últimos anos. Continuo tendo o meu programa de forma livre. Aqui eu não discuto essa dicotomia direita e esquerda, mas fatos como jornalista, e você também como da área da comunicação, fatos são fatos e nós não podemos ir contra a estes fatos, aos fatos de forma geral, que é o que a esquerda, que a ala progressista, essa ala que quer controlar a natalidade, que quer destruir a família, ela nega o fato para que possa se impor a narrativa dela. Mas isso é um outro aspecto. Eu só gostaria que os jovens ficassem atentos para tudo isso que aconteceu, porque nós não estamos falando aqui como um debate só entre duas pessoas, amigas, ideólogos da verdade, da liberdade. É para que o jovem tenha conhecimento do que aconteceu no Brasil. Ponto. E do que acontece no mundo, como disse o entrevistado da anterior, que é o psicólogo ali, Pedro, e Júnior, nós temos que pensar o que está acontecendo no mundo todo. Mas, voltando a essa questão, então, sua da política, a gente vai dar um pequeno salto. Depois de passar desse tempo desse seu envolvimento na política, hoje você conserva os valores ditos de direita, né? Que nós podemos definir como conservadorismo, mas não é o conservadorismo careta, você é um jovem, não é o conservadorismo que quer permanecer com preconceitos, que quer que os preconceitos contra gays, contra lésbicas ou contra negros, contra o racismo sejam eu até acho assim, jogados para baixo do tapete. Eu ainda prefiro ser taxado talvez de careta, de jovem conservador, como eu fui. Nem existia Bolsonaro na época. Exatamente, isso é muito importante. Fui chamado de homofóbico, né, pelo pessoal na época, porque eu ainda acredito nos mesmos valores. É lógico que a gente vai se aperfeiçoando. Burro é aquele que não percebe a situação, que não cresce, que não corrige os erros. Muita coisa eu corrigi na minha vida, aprendi, me abri, né, a entender mais as coisas, mas eu continuo firme nos valores onde eu acredito na família tradicional. Vou repetir aqui o que eu falei em 2008. Eu acredito na família tradicional, onde eu tenho a figura de Jesus, Maria e José. Eu acredito que existem dois sexos, homem e mulher. Não é o fato do cara, do homem, se relacionar com um homem, ou a mulher se relacionar com mulher, que vai fazer ela deixar de ser mulher, e nem o homem deixar de ser homem. Exatamente. Banheiro, para mim, é banheiro fisiológico. Desculpa a terminologia, mas só questão científica. Banheiro fisiológico para quem tem pênis e banheiro fisiológico para quem tem vagina. É a biologia. E ponto, é a biologia. Agora, o que a pessoa vai fazer em relação à questão de sentimento,
de sexualidade é um problema individual da pessoa. Ela não tem que escancarar, fazer um ativismo disso. E nem o hétero tem, né? Porque quando a gente coloca dessa forma, fica parecendo que os héteros são perfeitos. Não. Eu e minha esposa, a gente conversa muito sobre isso. Essa pegação dos homossexuais na rua, explicitando a condição, a escolha sexual deles... Para quê? Nem hétero, mulher e homem se pegando na rua é um negócio legal, é um negócio forçado. Não, agora mesmo o pessoal vai ter vergonha de ter orgulho de ser homem. E a mulher de ter orgulho de ser Exatamente. mulher. E nós precisamos do homem e da mulher para continuar as gerações que estão vindo. Exatamente. De um homem com um homem não vai nascer uma criança, e de uma mulher com uma mulher também não vai nascer uma criança. Exatamente. E até espiritualmente, não só no cristianismo, mas em várias religiões, nós precisamos das energias femininas e masculinas. Apesar que a gente sabe que espiritualmente você tem as duas. Você tem energia masculina e energia feminina. Agora, como você vai lidar com a energia masculina e feminina, ela cabe exclusivamente a você. Só que você, enquanto minoria, que a gente vê muito isso, não pode criar uma verdade e querer que todos sejam igual a você. Exatamente. E nem exigir que políticas públicas passem por cima de políticas públicas para a maioria, para atender uma minoria. A minoria não pode se propor, se colocar a maioria. Infelizmente, vamos dizer, né? Porque é uma questão lógica. A maioria tem que ser atendida. As minorias também. Mas desde que os direitos da maioria não sejam descartados. Então, tem sim que achar um equilíbrio. E você tocou num ponto muito importante da espiritualidade, da questão do espírito. Nas minhas reflexões pessoais, enfim, porque eu sou espírita, então a gente sabe que espírito não tem sexo. À medida que você se desmaterializa após a morte, isso é para quem acredita, viu, gente? Ninguém precisa de acreditar no que eu estou falando. Basta que eu acredite. Mas à medida que após a morte, você se desmaterializa, o seu corpo ficou, o corpo físico padeceu, a energia espiritual continua. O seu espírito é a energia, é pura energia. E quanto mais você se desmaterializa, mais sutil é essa matéria, essa energia. E essa energia não tem sexo. A partir do momento da desmaterialização completa, o espírito não tem sexo. Mas enquanto você está aqui, você tem um papel. Exatamente. Deus te colocou de uma forma para você se relacionar, aonde você vai sentir determinadas emoções. Igual você sente calor, você sente frio, você vai sentir também emoções humanas de ódio, rancor, humildade, solidariedade. E aí que eu quero concluir. Isso é na desmaterialização. Então, Chico Xavier, por exemplo, que é o mestre, que é um missionário do Espiritismo, um missionário da palavra cristã, está aqui um livro escrito pela minha mãe, eu já comentei sobre ele, Chico Xavier, Uma Luz no Caminho. Esse aqui é o volume 2. E eu tive a honra ainda maior de ser o editor deste livro. Mas, parabéns para você, sua mãe. Obrigado. A resposta dele para a questão do homossexualismo é muito simples. Onde há amor, respeito, não precisa de haver contestação. Então, nós não somos de forma alguma, eu repito também várias vezes aqui no programa e para pessoas do meu círculo de amizades, que eu tenho amigos, amigas gays, parentes gays, e a gente convive maravilhosamente bem. São pessoas de família, pessoas que conservam valores como moral, ética. E alguns são muito mais homem que muito homem. E na questão de postura. Exatamente. Né? E mulheres que são femininas, né? Mas fizeram escolhas. Tá tudo problema certo. Deles. Tá tudo problema certo. Deles. O que a gente não pode... solução para eles, né? Ou solução para eles. O que a gente não pode colocar é como uma verdade, ou então dividir isso em vários gêneros e sexos, como eles colocam lá, 34 gêneros diferentes, vão calendário. Querem nos dividir. Antes era bonito nos dividir em cores. Né? Não, você é negro, você é amarelo, você é azul,
você é pardo, isso é aquilo, e não. E tudo é uma raça só. Exatamente. É a raça humana. Exatamente. E ponto. E ponto. Muito bom sua A colocação. condição social, eu acredito que ela deve ter a questão da cota, mas a cota para corrigir injustiças. por gênero, a cota por gênero, a cota por questão da cor da pele, não. Eu acho que ela só potencializa, na verdade, o ódio, a raiva e o preconceito. Exatamente. Né? Também. Porque pode ter o cara ali branquinho, que às vezes teve de olho azul, que ficou pobre, ou que nasceu pobre, ou que viveu numa família rica, depois eles quebraram, que no Brasil manter uma estrutura financeira não é fácil, é um país que de repente está lá em cima, de repente está lá embaixo, na questão de produção agrícola, por exemplo, não tem cotas, chega lá, tá bom para plantar morango, todo mundo vai lá plantar morango, não, queimou o café vai ficar caro, e vai mesmo, só que vai todo mundo plantar café e depois todo mundo se ferra, não tem um planejamento, não tem um planejamento, uma estruturação. E Crico, a gente entrou nessa questão dessas divisões, né? Você falou do oprimido e do opressor, que é o que a cultura woke se apropriou, está dentro do progressismo, que nasceu, aliás, até no final do século XIX, com o Partido Democrata, nas eleições de Abraham Lincoln, esta questão de uma cultura que protegesse as minorias, né? Que vem, então, dentro do Partido Democrata, mas foi absorvida por, vamos dizer, pessoas que, em qualquer tipo de ideologia, usam a ideologia para projetos políticos partidários, projetos de poder. A discussão vai além de direita e esquerda. Exatamente. Nós estamos falando do globalismo, entendeu? De alguns grupos que eu acredito que dominam o mundo e querem manter o poder e o controle. E a cultura woke... A pandemia foi uma coisa artificial. É ferramenta para isso. A pandemia não foi uma coisa natural, não acredito nisso. Não Ela foi usada como arma biológica, sim. Teve muitos países e nações que estavam preparadinhas, já tinha máscara, já tinha respirador, já tinha tudo para vender no mundo. A China demorou 3 meses para falar que o vírus tinha saído. O carnaval aqui no Brasil ficou intacto, com Dória em São Paulo, se não me engano, Eduardo Paes no Rio, que até foi reeleito. Você vai ligando as teias e você vai vendo coisas intrínsecas. Não impediram o carnaval e eles já sabiam do vírus, mas eles precisavam deixar contaminar, porque tinha que vender vacina. Aliás, a gente que trabalha com língua, eu vou fazer só uma parte aqui, eu costumo dizer, gente, mas peraí, eu sempre cresci com a ideia, e se você for olhar no dicionário, vacina é aquele produto que interrompe uma doença para sempre. Enfraquece, vai enfraquecendo o vírus, enfim, até que extingue, né? Isso é vacina. Agora estão tratando esse remédio, esse produto... Essa nova experiência terapêutica... chamando de vacina, mas é porque ela diminui a mortandade. Então ela não é vacina, ela é um remédio, porque vacina cura. Vacina não diminui a mortandade, ela cura, é lógico. E não tem que ficar repetindo em tão pouco tempo. Exatamente. Várias doses da mesma isso da mesma período, né, até ela fazer toda a inocuidade. Rasgar os livros de biologia, da imunidade de rebanho, da imunidade biológica. Júnior, eu visitei cemitério, eu visitei hospital, eu entregava cesta básica ajudando o pessoal da assistência social lá do Champanhar, visitando as pessoas. No auge do Covid, eu fiquei 1 ano e pouco, 1 ano e 2 meses, 3 meses, como eu sou solteiro, não sou casado, sem ter contato com ninguém. Minha mãe, no meu aniversário, veio me abraçar com um lençol. Porque naquele auge que a gente estava tão assim perturbado naquela situação, eu falei, eu não vou levar o vírus para casa. Então, eu fiquei morando sozinho, na parte de baixo, e evitei o máximo o contato pessoal, porque eu estava tendo muita exposição necessária. Eu me sacrifiquei, né, a minha vida, e eu não peguei Covid. Eu não peguei Covid. Só usando a ivermectina, tomando vitamina D, o protocolo do Dr. Coimbra. Minha esposa pegou, meu filho pegou e eu não peguei. Tive o Covid depois do Omicron, lá no finalzinho, agora, assim, recente, sabe? Ô, Crico, a gente vai fazer um breve intervalo e na volta eu quero pontuar. Eu quero que você fale da sua experiência ambientalista e eu vou substituir eu gostaria, que fica mais educado, eu gostaria que você falasse sobre sua experiência ambientalista. Você
é um ambientalista na prática, você vive, tem o seu sítio de orgânicos, e como você vê o que está acontecendo no Brasil hoje com relação ao meio ambiente. Rapidinho, a gente vai tomar um cafezinho, tome você também um copo d'água, e daqui a pouquinho a gente volta com o Crico falando sobre as suas experiências no meio ambiente. Estamos de volta com o programa Juventude BR Podcast, a voz do jovem conservador e do jovem descolado também, brasileiro. E nessa entrevista com o Crico, você é ambientalista. Inclusive tem um sítio em que você cultiva produtos orgânicos e até já escreveu um livro. Conte um pouco dessa sua experiência, e eu também gostaria que você falasse um pouco sobre o papel das ONGs, que no governo Bolsonaro estavam em polvorosa, criticando, porque ele cortou boa parte das ONGs que não estavam fazendo um trabalho efetivo. o trabalho efetivo. E hoje essas ONGs estão inundadas de novo de dinheiro e caladas com relação ao que acontece no Brasil de hoje. Como que você, então, eu gostaria que você falasse desse seu ativismo ambiental e depois discorresse um pouco sobre esse papel das ONGs. Na época, por conta realmente da questão ambiental, que eu sempre gostei de natureza, de meio ambiente, que eu via no Partido Verde uma terceira via, né? Entre PSDB e PT, que eram as opções que tinha. Essa época que você foi candidato. Mas uma coisa interessante, assim, que às vezes eu faço até críticas a determinados ambientalistas, que eu falo que é o ecologista de apartamento. O cara nunca plantou uma árvore na vida, de fato mesmo. Às vezes participou de uma campanhazinha, mas plantar mesmo, ir lá na mata, tal, capinar aquela árvore, cuidar daquela árvore que está lá, apagar um incêndio. Rapaz, você deve ter apagado incêndio também na sua vida, né? Tanto metaforicamente falando, como na realidade. O que eu já apaguei de incêndio, ainda mais naquela região do Paiolzinho, que é onde é o manancial que abastece Franca, como voluntário, junto com o bombeiro, e você está lá só você, um ou outro fazendeiro e o bombeiro, e aquela fumaça vai entrando, tem problemas respiratórios de justamente estar nativa, defendendo, né, essa parte. E então, assim, eu vivo isso. Eu falo com propriedade porque faz parte da minha vida, né? E hoje, infelizmente, depois que a gente vai adquirindo uma maturidade, tem leis ambientais que ajudam muito o meio ambiente, mas tem leis ambientais que atrapalham muito o meio ambiente também. Porque nós temos que buscar sempre o equilíbrio, né? Eu escrevi um livro sobre educação ambiental, que é o Ecoconsciente. Até depois vou deixar aqui, se quiser sortear alguns para o pessoal, a gente fazer alguma promoção para divulgar essa parte de esse educação, livro, enfim. De educação ambiental. Esse livro eu falo sobre o que é ecologia, o que é meio ambiente, como separar o lixo. Fiz palestras em várias escolas, fábrica de calçado, universidades. Levei um exemplar para cada uma das escolas. Esse livro já tem aí uns 20 anos. E agora publiquei um novo livro. Escrevi um novo livro publicado. E estou negociando com a editora para publicar. Ele tem um outro Quando foco. Você for lançar, vamos fazer aqui. Fazer aqui? Sim. Assim, você faz o lançamento e a gente traz aqui para comentar. Te traz aqui novamente para comentar sobre o livro. Eu estou falando sobre o meu trabalho, que eu me retirei, né, um pouco da questão da cidade, fiquei morando no sítio. E aí tem um período de 10 anos da minha vida que eu fiz o curso técnico em meio ambiente, além da minha graduação em relações públicas. Fiz especialização em gestão ambiental, né, depois em logística no Instituto Federal. E aí eu envolvi com os alunos, com os professores do pessoal do Colégio Agrícola. E no meu TCC ali, eu tirei a base
do trabalho prático, como se fosse um almanaque do que eu estou fazendo, do que eu fiz no sítio. Gostaria de ter levado esse trabalho para um mestrado, mas nós temos uma universidade pública aqui em Franca que, na hora da entrevista, lá eles priorizam os alunos, o pessoal que tem uma visão, né, mais progressista. Né? E eu acho que eu sou o patrulhamento muito ideológico e em conservador. todas as instituições. Eu falo todas, porque ela está, assim, em todas as instituições federais, escolas, repartições públicas, universidades. Pode não ser todos os professores, obviamente, mas infelizmente existe. Está permeada. Júnior, essa ideologia está permeando todas as nossas instituições. Eu comecei a dar aula na faculdade com 26 anos de idade. Isso eu falo com muito orgulho, porque meu avô morava em casa de lata, a minha irmã com 25 a dar aula, e meu pai não teve condição de fazer uma faculdade, meu avô sonhava fazer uma faculdade. Ele sonhava ter um sítio e que os filhos dele fizessem faculdade. Os netos fizeram faculdade e hoje nós temos o sítio que meu pai comprou, né, que nós herdamos e mantemos. Para quem vem de uma origem onde meu avô apanhava porque ele queria estudar, e eles falavam, e os padrinhos, o pessoal, os ricos que para onde a família dele trabalhava, falavam: pobre não pode estudar não, pobre tem que trabalhar. E ele pegava o manual do Jeca Tatu na farmácia e estudava por conta própria. Que bacana. Hoje tem uma rua ali na rodovia Tancredo Neves com o nome dele, em homenagem, porque ele era poeta. Então, eu entendo essa passagem muito importante. Jovem, hoje a juventude recebe tudo de mão beijada. Né? Ela quer uma comida, o iFood. Hoje fazer faculdade é fácil, você faz online. Né? Não tem desculpa mais. Não precisa ir atrás. E ainda várias oportunidades. E ainda a EAD pela UAB tem um punhado de curso que não é nem pago. É gratuito. Exatamente. Então, isso está criando um jovem comodista, um jovem acomodado, porque tudo vem muito pronto. Só que esse período de acomodação vai acabar. E o jovem tem que estar preparado para isso. O mercado está mais competitivo. Está mais competitivo, tem uma competição internacional, existe essa concentração, né, que é um movimento globalista de riqueza em poucas empresas, que os jovens vão ficar... Fim do emprego, exatamente, o fim do emprego convencional. Exatamente. Os jovens vão passar dificuldade. Então, jovem, se prepare. A vida não é um mar de rosas. Não foi para nenhuma geração, mas aí eu entrei nesse assunto porque o Crico citou o avô dele. O exemplo do meu avô. O exemplo do avô. Ele falava que ia mudar a história da família dele em gerações. Através do conhecimento. Através do conhecimento. E ele falava: vai chegar um tempo que o homem vai valer pelo aquilo que ele sabe, não por aquilo que ele tem. E esse tempo, ele se faz presente. Era um visionário. É um visionário. De um lar muito difícil, de casa de lata, de tipo assim, um sapato de um passa para o outro, a roupa de um passa para o outro, entendeu? Criado assim no meio de muita dificuldade. Na minha casa, eu até coloquei no story esses dias, tem a foto da nossa primeira casa, que foi de barro socado em Franca, na Rua Boa Vista, onde depois minha tia construiu uma casa muito boa, e antes de desmanchar essa casa, que já estava caindo mesmo, a gente pintou um quadro para que a gente mantivesse essa memória de um período e essas origens. Difícil. Os meus sobrinhos de 4 anos, eu mostro a casa para eles e conto a história. Aquela questão igual o índio fazia, né, na tribo. Para transferência. De transferência de valores, né, através da oralidade. Né? Mas assim, então, eu escrevi o Ecoconsciente, que é o livro de educação ambiental. Tive, nesses órgãos que eu passei, sempre envolvido nessas áreas ambientais. Quando eu dei aula na faculdade, eu publiquei artigos e orientei TCCs também, e fui examinador nesse sentido de responsabilidade social, ambiental. No meu Lattes, que está no CNPq, eu tenho lá 117 páginas em anexos de certificados. Das 17 páginas, tem mais 100 páginas com os anexos, com os artigos, palestras, programas. Apresentei um programa na Record para falar sobre meio ambiente também. E como que você vê a possibilidade do jovem idealista, ambientalista, poder seguir essa trajetória que você seguiu? Lembrando que a gente acabou de falar
que não vai cair no colo dele. Nada. Ele tem que ir atrás. Porque ele pode cair no colo dele. A Greta Gutenberg, o Leonardo DiCaprio, isso vai cair no colo dele. Júnior, porque a primeira coisa... Agora, se ele quiser realmente, efetivamente, trabalhar em favor do meio ambiente, o que você sugere para esse jovem? Hoje, nós todos temos um poder gigante nas nossas mãos, que é através da internet. Eu tenho que só lembrar, né? Salve a Amazônia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, cadê esse povo? Então, infelizmente, a gente teve um choque também, né? Muita gente que a gente pensava que eram ídolos, que eram referências. Exatamente, já comentei isso. E aí você começa a estudar, você começa a ir atrás e um exemplo está aí, né? O Brasil queimando em chamas, Amazônia, Pantanal, e esse pessoal sumiu. Sumiu, não estão aí. E muitas das vezes eu acabo discutindo com algumas pessoas que não sabem realmente, de fato, o que é ecologia. Ecologia não é só natureza. Ecologia é a relação da natureza com o homem. Como o homem vai se relacionar com a natureza, buscando a sustentabilidade e o equilíbrio. Exatamente. Vou te dar muito oportuna essa observação, Crico. Vou te dar um exemplo lá do nosso zoobotânico, né? Sobra muda de árvore nativa. Né? Faz tempo até que eu não vou lá, porque eu comecei a produzir as minhas próprias mudas, mas o que ocorre? O cara começa a nascer um pé de angico na sua propriedade, você também tem propriedade rural. O que o pessoal fala? Corta rápido, capina, porque se essa árvore crescer, você não consegue depois cortar ela, ainda mais no estado de São Paulo. E ela vai cair em cima da sua cerca, da sua casa, ainda pinta um quadro terrível. Agora, se você plantar o eucalipto, que é lá da Austrália, você pode plantar e cortar ele. É uma imbecilidade, né, que nós vivemos no país. Porque nós temos árvores adaptadas ao nosso meio, que podem ser usadas de forma sustentável, até como agrofloresta, que a lógica da agrofloresta é você plantar árvores maiores, que você vai cortar elas, que são pioneiras, e vão servir para outras árvores de matéria orgânica para alimentar aquele solo e aquela árvore. Né? E aí você tem toda uma dificuldade, você tem que fazer programa, você tem que fazer o SAF, você tem que avisar o órgão. Pô, se o cara já tem APP preservada na propriedade dele, reserva legal, como muitas das propriedades chega a ser assim, além do que a lei permite, exige, do que a lei exige. Pô, o cara faz o que ele quiser no restante. É melhor ele cortar o angico e ele brotar de novo do que ele ir lá e plantar o eucalipto no lugar. E nós precisamos... Você pode criar a galinha da Angola, mas você não pode criar o jacu naturalmente. Se você for criar o jacu, você tem que pôr anilha, você tem que ir lá no Ibama. É uma burocracia danada que o tiozinho, o cara da roça, não vai ter condição de fazer. E ele nem entende, ele fica perdido sem saber, gente, mas eu cresci fazendo isso de forma tão natural e a minha propriedade rendia. Aí o Estado de São Paulo, os ecologistas de apartamento vai lá e falam, nossa, coitado do javali, do bichinho, vamos proibir a caça do javali. Só que ele esquece que o javali come os bichos da fauna nossa brasileira. Ele destrói as nascentes. Ô, Crico, muito importante, nosso tempo é limitado, sim, né? Sim. Nós falamos assim sobre as ONGs, né, que elas estão escondidas, né, desapareceram. Eu não sei se tem mais tempo para você falar. Nosso tempo está muito curto para você discorrer sobre esse assunto, porque você queria falar alguma outra coisa, que é sobre a judicialização, que está te preocupando muito no Brasil, porque ela está cerceando a liberdade, que é o nosso bem maior. A gente fica até preocupado. O que você fala, o que pode falar, o que não pode falar para não derrubar o canal. Né? Nós temos jornalistas que foram desmonetizados, nós temos deputado preso, que não foi respeitado como que fala? Está na Constituição, né? A liberdade... Liberdade de expressão, mas tem um nome. Tem o artigo da Constituição que fala que eles são inimputáveis por quaisquer palavras... Isso. Na tribuna e tudo, né? Nós temos exilados fora, né? Nós temos imagens que sumiram do dia 8, né? Das manifestações. Que é uma coisa que me incomoda muito, esses presos injustamente. Isso eu fico muito
contrariado porque eu não consigo ver brasileiros que estavam ali se E, manifestando. por outro lado, nós estamos vendo traficantes, bandidos de alto escalão, políticos que participaram da Lava Jato, que tiveram delações premiadas, sendo soltos. E recebendo dinheiro de volta. Recebendo O dinheiro que dinheiro eles de roubaram, volta. eles receberam. Isso Que ficou- exemplo nós estamos tendo para essa geração que está vindo aí? Exatamente. Né? Então, nós estamos vivendo uma situação que eu acho que o judiciário tinha que ter menos participação política. O judiciário precisava... A gente precisava escutar menos sobre o judiciário. A gente quase não escuta dos ministros dos Estados Unidos, da Europa. Nós precisamos restabelecer o equilíbrio. O equilíbrio entre os três poderes, Então, que assim, hoje não existe. É difícil, mas nós temos que acreditar na justiça, mas numa justiça que respeite o devido processo legal, que preze pela liberdade de expressão, que a gente não tenha medo do que pode ser falado, do que não pode ser falado. Né? Nós estamos vivendo situações difíceis no Brasil e vou te falar até, talvez você me perdoe, sem querer assim, puxar a sardinha para o nosso lado. Mas o homem hoje, no Brasil, ele passa por uma situação complicadíssima. O homem sexo masculino. Masculino, o homem heterossexo masculino. Né? Hoje, o homem está cada vez mais desacreditado. Né? E a imprensa julga e detona o cara. E depois que detonou, como que o cara recupera a honra e a moral dele? Né? Nós estamos vivendo situações complicadíssimas no Brasil que você fica até com medo do que você vai fazer aí fora, até na questão do relacionamento. Né? E hoje não tem mais, antigamente falava, o cara sacana, tal. Não, hoje é o ser humano. Eu tenho amigos que ele que cria o filho, que a mulher saiu, deixou com ele. Não é um caso só, não. Né? Situações... O empoderamento feminino, então, é isso, né? Deixa que o homem cuide, eu vou viver minha vida, né? Júnior, eu tenho amigo que ele fez acordo para a mulher não abortar a criança. E ele paga a pensão e ele que cuida. Isso é triste, entendeu? Perigoso, então não tem mais essa situação de falar o homem ou a mulher, é o ser humano agora. Né? O ser humano precisa, como fala, fazer uma reflexão de valores, de cristandade, de honra, de amor, de solidariedade, né? De fazer uma retrospectiva. Perfeito. Crico, muito obrigado. Nosso tempo, infelizmente, já está aqui o Fernando me olhando com cara feia ali, ó. Olha lá, o Fernandão acabou de chegar, já dando ordem. Estava só com o Luiz Fernando aqui, estava tudo certo. Mas foi bom que já cortou na hora do assunto mais polêmico aqui, ó. Vamos parar por aí. Tá certo. Crico, muito obrigado pela sua presença. Foi muito bom conversar com você. No lançamento do seu segundo livro, eu faço questão que você volte aqui para divulgar e falar mais sobre questões ambientais e políticas, se não tiverem derrubado o nosso canal depois disso que você falou. Muito obrigado pela oportunidade, né? Muito obrigado pelo pessoal aqui da equipe, né? Do trabalho de edição de vocês. Nós precisamos de mais programas, de mais espaço que tragam esses valores com essa temática, porque a gente vê muita coisa assim banal na mídia que é só para vender e não para construir os valores que hoje o jovem precisa dessa orientação. Exatamente. E esse é o objetivo principal do canal. Mais uma vez, muito obrigado, Crico, e vamos voltar a conversar mais. Sim. Grande Satisfação. abraço. Valeu.